Você vai assistir agora a segunda parte da entrevista que a gente fez com o Beto, que foca no livro Na Terra do Vento. É um projeto lúdico de conscientização para os jovens na preservação do meio ambiente. Não dá para perder. Agora conta um pouquinho desse livro que nós estamos encantadas. Posso pegar? Claro. Para mostrar aqui. É um boneco, na verdade. É um né? boneco. É um projeto, né? projeto. É mais que um livro até. Nas Terras do Vento. É um projeto. Esse aqui é um boneco, né? Esse aqui não é o livro, original. Ele está quase pronto. Ele está quase pronto. Conta pra gente o que é este projeto, o que surgiu e o que vai ajudar as pessoas. Assim seja. Vai, com certeza. Principalmente os adolescentes. Então, esse também, eu posso até dizer que esse é uma das possibilidades que eu tinha na minha vida. Porque eu pensava nesse livro, quer dizer, eu pensava em fazer um livro para jovens, já há muitos anos, mais de 10 anos. E qual o caminho que eu escolhi? Olha como eu consigo agora traduzir bem o que eu quero dizer com esse campo das possibilidades. Eu imaginava, eu não tive filhos. Aí eu falei, puxa, como que eu vou escrever um livro para jovens se eu não tenho filho, né? Que linguagem é essa que talvez eu não tenha? Achava que não tivesse. E aí terceirizei. Vou procurar uma autora famosa de livros infantis, vai pegar minha história e vai transformar. Encontrei uma pessoa muito legal, mas não deu certo. Encontrei outra, não deu certo. 3 pessoas, não deu certo. E deixei de lado. Um dia eu acordei e falei assim, será que esses nãos que a vida me deu, na verdade não é um sim para mim? Eu estou entendendo errado? Sou eu que tenho que fazer isso aí. Eu que tenho que botar a mão na massa. E aí eu falei, tá bom, mas como que eu vou escrever um livro, né? De onde que eu vou começar? Falei, pensei, olha, conta a tua história em Santos, né? Comecei a contar. Eu falei assim, qual que é o meu nome no livro, né? Meu apelido na escola. Eu tive 2 apelidos bem marcantes, né? Astronauta, porque eu vivia no mundo da lua, e espaguete. Não é? E espaguete eu achei um nome bom. Falei, espaguete é um personagem legal com esse nome, né? E quando eu tenho um cachorro que chama Picolé, eu pensei, ele precisa ter um amigo, né? 2 nomes de comida, né? Espaguete e picolé, interessante, né? Combina, espaguete e picolé, achei graça. E comecei a rabiscar essa história, o espaguete nasceu em Santos, e comecei a escrever. E contei a minha história da minha infância e fui criando alguns elementos assim para colocar o picolé dentro da história. Lembrei de algumas coisas que minha mãe falava, do meu pai, né? Meu pai era velejador na Itália, coloquei essa conexão até espiritual, da conexão do pai. Ele foi para o mar buscar o pai dele de uma certa forma, que havia morrido, né? Ele foi buscar essa identidade perdida e tudo mais. E aí e o texto começou a andar. Mas eu logo, eu falei, poxa, mas tem que ter um tema. E aí veio para uma coisa que me incomoda demais, a questão do plástico no mar. Porque você não imagina que você cruzar, por exemplo, o Pacífico, e o Pacífico tem, acho que 3 grandes ilhas de plástico, né? 2 na costa americana e uma perto das ilhas Fiji. Né? Então você está naquela água azul, que é um azul inexplicável, não tem nada de mais assim puro do que aquilo lá. E aí de repente você começa a ver plástico, e aí esse plástico, passamos velejando 24 horas com plástico enroscado no leme, sabe? Tudo que não é só na superfície, a 1 metro também tem. Deve ser chocante. É chocante, né? E aí eu falei, já sei, eu vou falar sobre o plástico nesse livro. E aí também veio um sentimento, assim, eu já tinha feito na época 7 viagens, falei, não vou inventar uma viagem. Então o espaguete e o picolé vão para a Patagônia, como eu fui em 2001, a Rota Austral. E foi bom, eu peguei o livro da Rota Austral, reli, peguei as 70 horas de vídeo bruto que tem, fui olhando de novo, peguei os meus, acho que tem 100 diários dessa viagem, reli, reescrevi alguns que precisavam corrigir. Abri o Google Earth e comecei a fazer essa viagem, escrevendo e relembrando, fazendo ela ao contrário, né? Porque eu fiz de Santos para baixo, na época eu subi. Só que agora com o picolé e o espaguete, né? Espaguete e picolé. E aí, só que o que acontece? Eu sou uma pessoa que eu tenho uma linguagem, assim, muito realista. Então, quando eu faço uma descrição de uma tempestade, se a onda tiver 3 metros ou 5, ela não vai ter nunca 10 para mim. Eu nunca vou contar. Eu não tenho licença poética. Meus textos, eles são muito realistas. Verdadeiros.
muito verdadeiro. Porque eu prefiro muitas vezes mergulhar dentro de mim do que propriamente só falar da onda, assim. Eu crio o contexto, mas gosto de falar de outro jeito. Outros autores são diferentes. E no livro eu pude extrapolar essa licença poética. Eu podia falar que a onda tinha 10 metros, que o barco virava, que o cachorro voava para um lado, ele para o outro, assim. Criei uma história emocionante, né? E como todas as minhas viagens foram inspiradas por livros que eu li ou na minha juventude ou depois, durante a minha vida normal, eu falava, puxa, mas é uma oportunidade que eu tenho de fazer um livro que vai falar de geografia, de história, de exploração, de navegação, de grandes descobertas, né? Só que eu estava olhando o meu texto na época, assim, e o texto estava grande. Eu vi que o livro, que ia sair um livro grande, não sabia quantas páginas. Eu falei, e se eu colocar isso, eu olhei para a minha mesa e falei assim, a molecada não vai largar nunca o telefone para ler um livro desse. Aí eu pensei, nossa, o telefone é uma solução. Tudo que não for da história, eu vou colocar no telefone. Geografia. Aí são curiosidades. Links, pensei. Links. Conteúdo extra, né? Um QR Code. E pensei, vai jogar para um filme no YouTube, né? Inicialmente... Dá só um exemplo, assim, da passagem que tem, onde a pessoa, o adolescente pode então, colocar. por exemplo, está em Santos. Primeira velejada que eles encontram um golfinho. Eu sei que no litoral paulista não tem qualquer golfinho. Tem a Toninha, que é uma espécie, é um golfinho pequenininho que tem aqui. O da Patagônia é outra, é Tonina, é um preto e branco, e tem golfinho maior, rotador, e tem outros assim. E eu falei assim, aí vai ter um mini doc de 2 minutos, eu acho um filme no YouTube, e com certeza vai ter o golfinho, a Toninha, ele vai ver que é um golfinho, vai saber. Quando eu falar do plástico, tem o projeto Cremar no Guarujá, que é um projeto de um pronto-socorro marinho, pode ter uma webcam, eles vão ver cirurgia de animal tirando plástico do estômago, coisas assim. E aí eu escrevi o livro, escrevi 100 páginas, mas eu não sabia que ia evoluir, para onde ia evoluir. Então demorou, isso foi 2018 para 2019, nós estamos em 2024, então agora vocês verem, falando de tempo de novo, né? Eu sinto, em relação ao tempo, fazer um parênteses antes de continuar a falar do livro, que existem algumas coisas que andam num tempo certo. Porque nossa sensação de tempo aqui é muito diferente, vamos dizer, fora do corpo físico. E eu creio que a gente se conecta com algumas energias para essas coisas acontecerem. Só que para nós a noção é que o tempo é muito longo, mas talvez fora daqui não seja tanto. Mas o tempo que precisa acontecer as coisas não é o nosso tempo, é um tempo de outra frequência. Então, eu tenho, quando eu falo de confiança, e a gente está falando sobre confiança, eu confio não só em mim, mas como eu confio no tempo que... Na espiritualidade, nessa organização espiritual. Sim. De toda a existência da gente. Que não é do jeito que eu quero, do jeito que assim... É a hora que você quer. Isso aí é minha mente, é capricho, não. As coisas, confia. Confio que esse sistema funciona e segue em frente. E faz a sua parte. Faz a minha parte, exatamente. Né? Não, lógico, não fico meditando, né? E aí, aí o livro foi para um caminho, até que uma hora eu falei assim, não quero fazer um livro, eu quero fazer um projeto de educação. Aí eu procurei o Roberto Lins, que era da Terra Virgem, que é a editora dos livros fotográficos, e ele topou fazermos o projeto junto, e o Roberto teve uma ideia genial, transformar o livro em HQ, quadrinhos, histórias quadrinhos. E aí chamamos o Ciro Girardi para fazer o projeto gráfico, achamos o Olavo Costa depois de um ano lá na cidade, um ilustrador maravilhoso, e os desenhos aconteciam assim, né? Eu passando muito feedback para ele, mostrando foto, contando histórias, ele mandava um traço, e aí, quando a gente fechou todos os traços, aí ele coloriu, porque isso aqui foram 7 meses de trabalho, uma loucura. Então hoje o livro vai ser nesse formato, exatamente. Essa capa já é a capa definitiva, né? É lindíssima. E aqui, em relevo. Super bonito. E aí dentro vão ter 98 que Mostra uma página assim com os quadrinhos, só para o pessoal entender o que você está querendo dizer. Então aqui tem o texto, eles estão em box para ficar mais leve, não ficar aquele texto pesado. Essa é uma passagem que aconteceu comigo, né? Nós chegamos na Terra do Fogo, no sul da Patagônia, em uma praia deserta, e eu vi uma cabana lá e tinha um ermitão morando lá, um argentino que é essa figura aqui, e eu fui lá conversar com esse cara, e depois acabei jantando na casa dele junto com o Gui, foi uma figura. E
e ele tinha um tique, ele falava, acá nós outros vivemos em limite. A gente vive no limite, né? Aqui é o plástico, né? A poluição nas areias. Sobe um pouquinho só para isso. E aqui é o espaguete com frio pra caramba, velejando já próximo da Terra do Fogo e tal. Esse aqui é um boneco, né? Tá meio despencando, assim. Mas o livro, ele tem os QR Codes, e esses 92 QR Codes, mais ou menos, 60 deles vão ser mais ou menos, vão ser filmes. Mini docs, de 1 minuto a 2, que vão ser editados pelos alunos da Ânima Educação, que é nosso parceiro, como trabalho do segundo semestre agora desse ano 2024. E são monitorados pela Tocha Filmes. Então, o Silvio Rocha, que fez o filme Rota Polar, virou nosso sócio no projeto. Então, é um tripé, né? O autor, a editora e uma produtora de conteúdo de vídeo, porque ele tem muito conteúdo de meio ambiente. Então, todo o conteúdo digital vai para uma plataforma, vai ter uma carinha de Netflix, assim, e para o telefone, e para o iOS ou para o Android, o jovem põe lá, mira o telefone no livro, ele pode ver um quiz, ele pode ver um podcast, ele pode ver uma live gravada. Onde os professores entram nesse os projeto? Os professores da Ânima Educação estão fazendo a mentoria desses links agora, né? Tá bom. Porque os links, eles não são só... Eles são ligados ao livro, mas eles estão ligados ao currículo do ensino médio. Sim. O que eles precisam estudar e saber. Cumprir, né? Olha que interessante, né? Então, está muito alinhado. Paralelo ao livro, junto com os professores da Ânima, nós estamos fazendo também o Manual do Professor. E nós temos então uma pessoa muito especial do nosso lado, que é a Marinês Fini, que é uma grande educadora, que é, vamos dizer, a nossa consultora de tudo. Ela que dá o norte para onde a gente vai. E o Roberto, agora, o livro já estava na gráfica, ele teve a ideia de fazer uma sobrecapa, que é essa aqui, eu vou abrir aqui, não dá para ver. Pode abrir, Super abre legal. pra gente ver. É aqui que é o seguinte, como o tema do livro é plástico, né? Deixa eu te ajudar a segurar. Eles vão para a Patagônia para investigar sobre a questão do plástico. Aqui a gente mostra como o plástico é uma ideia genial do ser humano, ela é derivado do petróleo, mostra aqui o processo. Dá só uma subidinha, gente, pra câmera. Isso. E aqui aquela tem câmera. todos os subprodutos do plástico, né? A luva, sacola, tubulação, galão, são PETs, são produtos, derivados diferentes do plástico, né? E aqui vem o plástico, e aqui é o processo certo que a gente vai fazer, a reciclagem, né? Para não ferir a natureza. Esse aqui é o processo que infelizmente acontece hoje no mundo. O plástico vai para os animais, e o Olavo fez um desenho com a vida marinha aqui, ilustrando com o fundo do mar. Absorvendo tudo isso. E aí tem vários textos e números aqui explicando sobre o impacto na Terra. Isso aqui já é uma aula de meio ambiente ligada ao plástico. Tem muita coisa que eu li que eu não sabia. Então, muito isso aqui já vira uma aula. Na sala de aula, né? Então, Quantos adolescentes vocês pretendem alcançar com esse projeto? milhares. Milhares. Não é centenas nem milhares. É para cada. Eu acho que. Não, tenho certeza. O projeto ele não tem data para acabar. Eu espero que ele exista muito mais tempo do que eu venha a existir, né? Nesse lugar aqui. E também existe o objetivo de treinar os professores para que eles... Sim, os professores vão receber um manual do professor para entender como funciona o livro, né? E porque se o professor não compra a ideia, isso não vai adiante, né? Então a gente tem um objetivo: escolas públicas, particulares, projetos especiais. Como eu contei, os CELS de São Paulo. A Sabesp também foi patrocinadora da nossa viagem, né? E eu conheço o André, que é o CEO da Ânima. Eu levei o projeto para ele com uma ideia. Por exemplo, o Rio Tietê está sendo limpo, né? E vão demorar 7 anos. É a maior obra de saneamento básico do mundo. E como o rio vai estar daqui a 7 anos? Ele já não vai estar mais, não vai ter poluentes das indústrias, resíduos, e não vai ter mais esgoto, porque eles estão tratando o esgoto, né? Estão encanando o esgoto. A água do esgoto vai chegar limpa no Rio Tietê. Pinheiros não? Pinheiros também. Também? Mas Pinheiros está bem adiantado Continuação. já. Está bem adiantado Pinheiros. Mas eu digo assim, daqui a 7 anos a gente vai ter um rio limpo. Imagina que maravilha. Mas as pessoas, se forem educadas, vão continuar jogando pneu, sofá, plástico. Então, a minha ideia que eu dei para eles, e eu acho que nós vamos apresentar em breve esse projeto já mais organizado, agora a gente vai pegar o rio, o Tietê nasce em Salesópolis, e ele não vai para o mar, ele vai para o Rio Paraná, ele não corre para o mar, ao contrário, 99% dos rios. Ele vai para o mar por um outro caminho, né?
E ele passa por alguns municípios, que é Carapicuíba, Guarulhos, Osasco, São Paulo, que poluem. Depois ele naturalmente se limpa, a cidade de Tietê ele já está limpo, né? Mas a gente precisa resolver essa questão. Então a ideia que eu vou levar para a Sabesp, que eu já até contei para o André, é da gente mapear num raio de 4 quilômetros todas as escolas que o rio corta. E implantar o sistema espaguete picolé. Ai, que legal. Com reciclagem nas escolas. Né, para eles aprenderem como é o processo, entenderem a história do rio. E vamos dizer, o projeto ele tem essa coisa lúdica da aventura, mas ele também tem um pragmatismo de ensinar a tomar a atitude de fazer. Sim. Porque aí ele vai voltar para casa, vai ser aquele chato do caramba com os pais, que vai falar, não, mas lá na escola eu aprendi, não pode fazer mais isso, não pode jogar na rua a bituca do cigarro que vai para o rio e acontece isso com a natureza, não sei o quê. Para mim, assim, o ponto, quando eu tomei a decisão de escrever o livro, né, eu não sabia que o livro ia tomar esse caminho, mas hoje faz sentido aquela voz que estava dentro de mim que falava assim, meu, não é por aí, sabe? Então, olha que interessante, aqueles nãos que eu tomei no começo, não deu certo com aquela autora, eu fiquei um pouco decepcionado, poxa, que pena, eram sinais maravilhosos. Então, nem sempre o não na tua vida é algo que está te impedindo de você fazer o que você quer. É só estar dizendo, não é por aqui, é por outro lugar. A gente tem que olhar para isso. É uma pedrinha, mas é uma pedrinha para te indicar o próximo passo. Então, né? Voltando àquele tema que eu falei que era um tema vasto, que é a coisa da vitimização, se a pessoa tem esse viés de vitimização, ela desiste. É verdade. Desiste. Por quê? Porque ela não confia no quê? No que ela acredita, no que ela está sentindo. No que ela está sentindo. E não confia nesse sistema da vida. vida. Porque tudo te faz desistir, mas né? Mas o sistema da vida, que é esse sistema homeopático que eu falei, que vem a experiência para você sofrer ela, para ela ficar forte em você e você tomar uma atitude, ter uma reação, na verdade é esse o mecanismo invisível que é amoroso. Esses nãos não são nãos, são pensa bem, olha mais, veja bem, não é o não. Olha essa pessoa, pode ser que tenha uma outra. Veja bem, era o veja bem. Então, são sinais. A nossa Por isso que a resiliência é tão importante. Né? A espiritualidade, ela tem uma forma amorosa de se comunicar conosco, que ela é mal compreendida, porque nós nos conectamos com a espiritualidade muitas vezes pelo padrão mental, não pelo sentimento, pelo coração. Essa que é a grande diferença. Então, quando você está com a tua mente mais aquietada e você está prestando atenção no que você está sentindo, você não está tomando a decisão pelo barulho, porque o barulho é padrão. Eu tenho padrões, todos nós. A gente, estou na minha caminhada também, de tentar ser mais consciente, né? Tomar atitudes mais conscientes. Porque quando você toma uma atitude consciente, não tem como aquilo não acontecer. Vai acontecer, porque ela está no teu campo de possibilidades. Aquilo lá é teu direito, ou melhor, é o teu compromisso. Por isso que eu não falo, quando te contei, não existe propósito, existe compromisso. O propósito está dentro de uma tua jornada. Hoje meu propósito é divulgar isso aqui, meu propósito é me concentrar para escrever, não. Mas o compromisso... O compromisso que é bom, né? O compromisso, ele está acima de tudo. É ele aquilo. Que te impulsiona, né, para você. Mas é o que veio antes de você vir para cá. É verdade. Nós todos. Né? São os combinados lá em cima, para quem acredita. Para quem sente. Isso. Para quem acredita, a gente nunca vai chegar num ponto. Né? É uma experiência individual. Não adianta a gente querer enfiar a goela abaixo das pessoas. Se a pessoa não tem essa experiência, ela não vai... Não vai voltar e ela vai precisar mais experiências para começar a ampliar a percepção do sentir. Por isso que outro dia eu estava conversando com um amigo que faz essa formação psiquiátrica. Eu acho válido isso. Psicanalista, né? Psicanalista, aliás. Eu acho válido, mas isso vai até um lugar. Para ir além, é outro campo. Sabe? A transcendência não está nas coisas que são conhecidas pela ciência ou que são estudadas. Essas são coisas que não são para ser... elas não estão ainda na nossa possibilidade da compreensão. Nós podemos nos Você não tem essa lente
Não, nós podemos nos mover em direção a essa amorosidade quase num voo cego. Através da emoção, do coração. Do sentimento. Do sentimento. Não da emoção, porque a emoção é negativa. Eu digo, se negativa, eu digo, para mim, minha maneira de entender, diferença de sentimento e emoção. Tudo que é espontâneo é o sentimento. Amor, a compaixão, cumplicidade. E a emoção é a reatividade, o medo, a raiva, a dúvida, enfim. Felicidade, estar feliz não é emoção. Não, é sentimento. É sentimento. Porque você não E o que é depende de afeto? nada. O afeto também sentimento. É um sentimento. É o sentimento. Porque não é reativo. Você não precisou de algo acontecer para sentir aquilo. A emoção precisa Aquilo é de espontâneo. A emoção, sei lá, você fala uma coisa e fala, puta, o Beto falou um negócio para mim que me deixou encanada, sei lá. Ou pronto. você passa por alguma situação de medo e é sempre... Sim, né, mas ela vai encontrar o quê? O teu padrão mental, que é a tua... Tá no teu corpo físico, porque você trouxe 50% do teu pai, 50% da tua mãe, Sim. no teu DNA, as tuas experiências de infância, da barriga, as escolas, os traumas, o que esse é o padrão mental, a tua ideologia, a tua religião, isso é mente. E tudo que você vai sentir de emoção vai ser trabalhado no nível da mente. Né? E a gente leva a mente embora. Sim. E volta com esse padrão mental. Sim. Então, a evolução... Porque está mais terreno, né? Você está querendo dizer que é uma coisa mais terrena. A discussão com seu amigo é que a psicanálise vai até um ponto que como que a mente vai lidando com isso. Você vai estudar a mente, mas você não tem acesso Mas à a mente alma. conversa com tudo isso, né? Com os afetos, com as emoções. Sim, com certeza. E ela vai até um ponto, mas essa é a sua discussão. É que eu acho que o Jung foi muito mais longe do que o Freud, na minha maneira. Nunca estudei. O Freud tem que ser relido de acordo com a atualidade, né? Também. Pode mas ser, enfim, isso estudei. é um outro assunto, é um outro programa, né? Então, mas eu tenho mais conexão. Mas faz muito sentido. É assim... Acho que a coisa que mais, assim, esse livro, eu tenho uma esperança nesse livro que é, assim, eu estou vendo uma geração, se eu tivesse um filho, seria essa geração de pessoas que, vamos dizer, os meus amigos, eu não creio que educaram muito bem os seus filhos, né? Porque está todo mundo na tela. E eu vou contar uma experiência que eu tive, porque essa experiência foi muito reveladora do que eu já estava percebendo. Eu dou aula de vela, né? Então, às vezes... Vou para Ilhabela, fim de semana, dar aula de vela. E um dia me escreveu lá no meu Instagram um rapaz super simpático, tal, de uns 27 anos, e aí marcou aula comigo lá na Ilhabela. É um cara, assim, ele primeiro se intitulava nerd, um cara meio gênio, já ganhou uma puta grana com internet, e aí tava lá. Chegou lá, tava meio gordinho, não sei o que lá, um cara forte, mas tava um pouco acima do peso, saímos para velejar. Eu falo assim porque o barco é leve e tal. E aí começamos a velejar, a conversar, uma hora eu fiquei quieto assim, era um outono agora, com uma época do ano assim, 2 anos atrás eu acho. Ilhabela estava linda, não tinha uma nuvem no céu, a Serra do Mar, aquela parede verde ali de Ubatuba, Caraguá. E o moleque levantou e começou a chorar. Chorar? E ele começou a ficar emocionado. Aí ele virou para mim e falou assim, Beto, eu não sabia que a natureza emociona. Eu falei, como assim? Para mim isso é uma coisa difícil de entender. Ele falou, eu vou te contar, a minha geração, eu quase não vim. Porque quando eu olhei Ilhabela, eu já entrei, vi vários filmes aqui, vi gente velejando e tal. Eu falei, mas para que eu vou lá? Já estou vendo. É assim que funciona. Eles estão trocando a tela vivência. Pela experiência. Sim. E ele viu que estar lá é muito diferente do que uma tela morta. A natureza não tem vida ali. E a vida, ela só pode ser sentida. Ela não é percebida de outra forma, se ela não é experimentada. Então, o que acontece é que a vida na tela, de um modo geral, ela está nos afastando da experiência. Sim. Então, vamos falar assim, a pessoa que namora virtualmente. Bom, como é que faz, né? Afetivamente... Os japoneses estão assim, né? Inclusive tá até um problema sério lá, até de taxa de natalidade, né? Mas eu digo agora assim, é tudo virtual no Japão. Não, e olha o perigo que a gente corre. Você está falando uma coisa importantíssima. Agora com a realidade virtual, eu fui numa exposição que eu saí de lá assim, perplexa. A gente coloca um óculos no final, na FAAP, vale a pena ver. É daquele espanhol...
esqueci o nome, daqui a pouco me vem. Salvador Dalí. Salvador. Você põe um óculos no final da exposição. Essa exposição é fantástica, você põe um óculos no final e você vai passear pelas pinturas dele. É uma experiência sensacional. Lógico. Aí a gente saiu de lá e falou assim, imagina se agora a gente tivesse um óculos virtual em casa, você ia preferir sair daqui e tomar um chopp ou você queria ir para casa passear pela Itália? Olha o perigo. Passear pela Itália. Né? Não, eu acho que não, porque eu sou muito de viver. Mas é um normalmente perigo. As pessoas querem... Porque é uma fuga também, né? E tem um lado bom, tem um lado ruim. Mas você está falando disso, da tela, eu tenho filhos, você falou de educação, você não sabe o desafio que é. Então, um desafio mesmo. É um baita desafio, então, essa né? ideia... Porque, e você está certíssimo, eles se emocionam. Meu filho, quando chegou no Lençóis Maranhenses, começou a chorar. E esse menino... Ele mudou a vida dele. Depois ele me escreveu, ele foi morar em Floripa, emagreceu, faz esporte, começou a velejar, equilibra a vida dele. E a nossa ideia, a gente sabe, por exemplo, que existe muito mais retenção na leitura do livro, papel, físico, do que na tela. Então, a nossa ideia aqui no projeto também não é chegar para o cara, larga esse telefone. Não, você vai usar o telefone. Né? Você vai usar o telefone, mas olha que legal a interação. Porque, os dois mundos. E a outra coisa... o ensino médio de escola pública, eles não ganham livros legais, lindos, sabe? Esse livro é realmente muito bonito. A gente quer que ele tenha um objeto lindo, para ele levar para casa dele, para dormir do lado do livro, para olhar as fotos, as ilustrações. Nossa, as ilustrações são lindas. E o livro, para ele ter um objeto lindo, ele merece ter um livro lindo, Sim, sabe? Para perfeito. começar a ter o... Assim, é como a gente quando compra um livro fotográfico lindo, a gente é gostoso pegar aquele livro grande, né, de fotografia. Lógico. Com certeza. Ter esse prazer sensorial de tocar, né, assim, de falar, nossa, que demais, né? A gente acaba tendo que causar uma curiosidade hoje em dia nos jovens para que a gente consiga envolvê-los, né? Tem que ser lindo, ele tem que se encantar. Sim. Bom, aqui é uma aula, gente. Nós estamos dando uma aula de várias coisas da vida, que aula, né? Não, é sim, porque eu fiquei até emocionado em muitos pontos aqui. Somos alunos aqui da mesma aula. Todos somos, sim, mas estamos no mesmo banco. Sobre as suas histórias, eu realmente fiquei emocionado em alguns momentos, porque emociona mesmo. É vida. Né? E dá uma balançada dá uma também, balançada, né? faz pra a gente quem tá pensar. muito inserido no contexto. Mas a gente tem que encerrar. Ai, tô triste, Beto. Você é maravilhoso. Obrigado. Maravilhoso. Esse livro é encantador, né? Eu acho que é uma pérola, não é verdade? Ele é uma pérola e que ajude muitos e muitos e muitos adolescentes, né, pelo nosso Brasil, né, que o nosso Brasil é tão lindo, né, a gente falou de tantos lugares lá do pontinho lá do mundo. Não, esse livro... E o Brasil é lindo. Eu acho né? que ele vai sair do Brasil, inclusive. Tomara e alcance, assim, o máximo de adolescentes possíveis. Já estou escrevendo, já comecei a escrever o livro 2. Olha lá, ele tem continuação. O Espaguete vai para a Amazônia agora. Olha lá, que maravilha. Ai, que maravilha. Como eu fui. Muito bom. Então que ele ajude realmente muitos adolescentes a ir por todo mundo e a conscientização, né? A conscientização para nossa natureza, né? Para o nosso mundo. É a nossa casa aqui, né? O planeta Terra é a nossa casa. A gente precisa cuidar efetivamente da nossa casa. Eu tenho um entendimento de que o meio ambiente que a gente tem que cuidar é esse aqui. Né? Esse microclima, vamos dizer assim, ele precisa ser próspero, tá em equilíbrio, porque quando você tem, vamos dizer, a gente percebe isso na natureza, né? Um lugar próspero, ele se expande, né? Sim. Nós somos a natureza, né? Então, você precisa cuidar. Então, a gente não vai mudar o clima do planeta, né? A crise do planeta não ela é moral, é ética. Não é uma crise climática. A origem dela não colapso geral. Não, mas ele tem razão. A origem dela é ética. Não, então, a gente precisa mudar a nossa ética e falar assim, bom... Se eu melhorar o meu entorno, talvez essa fruta caia aqui do lado e prospere, né? Sim. E cada um tem que fazer o seu... Né? Todo mundo pensando um pouquinho. Parar de reclamar, parar de acusar, parar de se vitimizar e achar que está tudo ruim. Não, é o caminho da gente. Nós somos uma escola que está todo mundo no pré-primário. Não adianta achar que quer ficar graduado em 1 ano, 10 anos. Não adianta. É um caminho. E, sabe... Esquece as bombas que estão caindo. Foca na trilha que você tem que andar. Nossa, eu falo muito Senão, porque,
você vai ficar distraído. A gente se perde. Ah, é isso, é a fome, a guerra, a peste, É muita Não, coisa. A gente não vai. A gente vai pro nosso jogo rápido. É assim. É sempre a Natália é uma começa. palavra Eu sou e você péssimo nisso. e você responde. Também muito é jogo rápido. Com uma palavra, uma frase. Vai. sou ruim. Eu vou dar uma colher de chá. Vai lá. Autoestima. Tô falando que eu não... Autoestima... Você pode falar pulo. É porque eu não gosto de falar as coisas sem pensar. Sim. Eu sou uma pessoa que pensa antes de falar, entendeu? Maravilhoso isso. Então, autoestima, jornada, Muito bom. Cumplicidade. cuidar, Confiança. reconhecer, Planejamento. curiosidade, Liberdade. respiração. Arrependimento. Não existe. Coragem. Essência. Pronto. Olha, e isso que ele falou que ele não sabe, que ele não consegue. Maravilhoso. Eu vou fazer Lu, uma você. só, que na verdade Ah, é a palavra que você mais usou. Sentido da vida. sentido da vida... Eu tenho uma dificuldade de falar isso, porque eu já usei essa expressão, mas atualmente eu tenho um certo questionamento em relação se a vida tem um sentido único, porque como cada um está dentro de uma experiência, como que a gente pode dizer que tem um sentido único? Não, pra né? você. O sentido da vida pra você. Que tem tantas histórias, né? Exploradas por aí. Eu talvez invertesse essa palavra, né? Falasse a vida sentida. Ai, que lindo. Maravilhoso. Amei, olha. Maravilhoso. Vou até Parabéns. anotar aqui. Não é o sentido da vida. É a vida É a sentida. vida sentida. Você pode usar isso nos seus livros, que é muito bonito. Beto, a gente queria agradecer demais a tua participação. Obrigado. Muito Foi assim obrigada, um prazer Beto. muito grande. Você despendeu o seu tempo, né? Não, Tão não- precioso. Não existe isso. E não. você Isso é uma aqui, pessoa ó, preciosa. Isso aqui é uma troca, gente. Você sabe que quando a gente fala, a gente se ouve, né? Opa. Então, muitas vezes, né, depois que eu acabo uma entrevista, um podcast, assim, eu ouço de novo, né? Porque eu tenho um princípio, assim, não é desde sempre, é mais recente. É ser ouvinte das minhas próprias palavras, né? Ser o primeiro ouvinte do que você fala. Porque é muito fácil falar. Tudo bem que eu vim aqui contar uma porção de coisas que eu Que experimentei. você realizou. Mas muitas vezes a gente se perde algumas coisas, sabe? Então, quando eu ouço de novo, eu falo, puta, tem coisa que eu preciso, tem um ponto de atenção aqui, sabe? Então, ser ouvinte do que você fala, ser o primeiro ouvinte daquilo que você fala, é um compromisso que acho que todos deveriam assumir, porque, de uma certa forma, nós carregamos uma hipocrisia. A gente julga, a gente o tempo todo está olhando para fora, né? E nem sempre nós somos tão coerentes assim. Então, ser ouvinte daquilo, primeiro ouvinte daquilo que você fala é fundamental. Pra ver se o que lindo, você muito fala legal. é o que você faz. É isso aí. Se a coisa tá alinhada. Exatamente. aí. Porque isso, de novo, ecoa no campo das possibilidades. Porque o campo das possibilidades, ele não obedece o consciente, mas o inconsciente. E tá ligado com a tua evolução isso, né? Sim, mas eu digo assim, o que você não fala por aí é o teu inconsciente. Mas é ele que pesca. É ele que que manda. É ele que vai lá Isso, ele que pescar. faz as A escolhas. varinha vai lá pescar, é o inconsciente que está lá pescando. Exatamente. Então, às vezes você acha que o que está acontecendo não tem a ver com o que você deseja, mas você não está... Você deseja. Lá no fundinho é o que você Se tá... deseja. Então, por isso que é importante você ouvir e falar, puta, mas será que o que eu estou falando eu estou fazendo? É, isso aí. Maravilhoso. Maravilhoso. Beto, muito, muito obrigado. A gente amou, né, Lu? Muito. Eu tenho muito a te agradecer. Agradecer o Dedê. Dedê, que nos obrigada. apresentou o Beto. Dedê é gente fina, muito. Muito, gente. A boa. gente quer você de volta aqui com a gente. Com certeza. Um prazer. Beto, foi um prazer, viu? Muito obrigado. Gente, Imenso. um beijo pra Obrigada vocês. pra todo mundo. Espero que vocês gostem e vão gostar com certeza. Um beijo. Beijo.